Obrigado. Muito obrigado. Posso começar? Sim. Boa tarde, então, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe, ao pessoal, né, da equipe da organização do Epsurdo, também ao Fernando, ao Adalto, né, e aos demais membros assim da equipe que tem feito da organização, por terem me dado essa oportunidade mesmo, né, de estar aqui palestrando, de poder falar, pensando do sucesso, né? Esse pensamento de sucesso para a gente poder falar para todos que têm participado, né? Aqui os intérpretes, todos que estão juntos. Muito, muito obrigado. Então, exatamente o que eu queria falar hoje, pensando sobre o pensamento do sucesso, né? Sucesso, então a gente pode usar ele, a palavra sucesso, né? Em língua de sinais pode ser feita assim, assim, dessa forma. Enfim, a gente tem várias representações que podem ser feitas em língua de sinais para representar a palavra em português, né, do sucesso. Não necessariamente estou falando de sucesso financeiro, a gente tem outros, né, vai depender do estilo, de que sucesso a gente está falando. Mas, por um momento, assim, nesse momento de pandemia, né, que todo mundo está aqui, né, em quarentena, né, todo mundo teve que ficar em quarentena, e então a gente começou a pensar, né, a ter algumas reflexões no Brasil, na verdade, no mundo todo, né, os surdos também pensando nesse momento, e começamos a pensar, então, nos contextos, né, de anos atrás, né, sabe, eu sou surdo, toda a minha família é de surdos, né, assim como o Fernando também, que vem de uma família com muitos surdos, e por todo esse contexto, né, o que surgiu, né, o que vem surgindo, e na verdade eu gostaria de fazer um questionamento, assim, a todos, né, por que a gente acaba, quando a gente pensa assim, ouvintes e surdos, parece que os ouvintes acabam sendo mais bem-sucedidos do que os surdos, assim, tendo mais sucesso, né? Se a gente for ver, assim, né, com algumas evidências, assim, se você olhar, por exemplo, numa família, né, no geral, em um grupo, numa família ouvinte, né, e você tem ali onde você tem um surdo e você tem, né, vários filhos, um deles é surdo, e então é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, certo? Há uma mesma família, comem, né, tem a mesma alimentação, um mesmo nível social, podemos assim dizer, mas às vezes os irmãos ouvintes, por exemplo, acabam tendo, se tornam mais bem-sucedidos do que os surdos, né? Na questão, às vezes eles começam do mesmo cargo, né, em uma empresa, com o mesmo trabalho, com o mesmo salário, mas o ouvinte tem uma possibilidade de subir nesse cargo, enquanto o surdo acaba ficando no mesmo lugar, né? Então, é uma questão que me incomoda, né? E eu venho percebido isso, né? Às vezes os surdos têm um grande esforço para, parece que, ficar no mesmo lugar, ou assim, tem uma evolução muito pequena. Então, são muitas realidades, né, que a gente tem. Lógico que eu não estou falando de 100%, né? A gente, claro que temos, a gente vai falar de surdos que conseguem muito bem sucedidos, em comparação, inclusive, com muitos ouvintes que não são, né? Se a gente pensar nessa questão de carreira e tal, surdos que acabam tendo uma carreira acadêmica, um mestrado, um doutorado, e eu vejo muitos ouvintes que não seguem essa carreira, que não chegam. Então, assim, não é generalizando de uma forma única, né? Mas por um contexto geral, pensando né, de uma forma mais generalizada, assim, o que eu penso dos surdos, assim, de uma forma olhando toda a história, né, no nosso âmbito nacional, assim,
a gente vê que, por exemplo, a educação para os surdos, ela foi muito deficitária, né, assim, do que a gente teve. Lógico, a gente tentou, a gente melhorou já muitas coisas e tivemos grande luta quanto a isso, mas principalmente quando a gente olha para trás, assim, a gente vê que o surdo não teve muito acesso, né, a gente teve pouco acesso, por exemplo, à língua portuguesa, certo? Então, você tem uma alfabetização que é um pouco defasária, leitura escrita, né, por conta do oralismo que você teve. Então, você tem uma questão comunicacional falha, né, e aí isso causa perdas de informação, né, e isso acaba tendo, né, ocasionando algumas limitações. E essas limitações, assim, que começam, mesmo dentro da família, elas são frequentes, né? E o que a gente vê que a gente, às vezes, uma informação simples que você consegue já é, assim, uma vitória, né? Ela já tem um grande valor, assim, uma pequena informação que consiga ser passada para esse surdo, né? Então, de você passar essa informação para uma comunidade surda, para uma família surda, né? Sei lá. Então é uma coisinha que você aprende, né, sobre a vida que você consegue passar para uma família e ela consegue passar para um amigo surdo, que você vai passando, isso já transforma, né? Então, às vezes é uma novidade que tem, né? Uma informação a mais que consegue se multiplicar. Então, por conta de toda essa questão da discussão política que a gente tem, da educação, a gente percebe que algumas coisas estão melhorando. São umas informações a mais que a gente vai pegando, que vai passando, né? Que vai se multiplicando. E o que eu percebo, por exemplo, com os ouvintes em uma casa, né? Uma família, a mãe está ali, está cozinhando, está ali conversando com as crianças, elas estão ouvindo, elas sabem o que a mãe está falando, o que a mãe está fazendo para comer. Que ela tá, vai fazer um arroz cozido com bife, enfim, o que ela tá. Todas aquelas informações tudo que a família tá conversando ali, o ouvinte, mesmo que tá ali brincando, ele tá, ele tá como um rádio ali, né, tendo essa recepção daquilo que tá acontecendo, e com o tempo parece que essas informações elas vão se acumulando de alguma forma. E na hora que o ouvinte ele quer buscar um sucesso, né, que ele quer buscar uma forma, ele já tem uma bagagem, né? Ele já tem alguma informação, algo guardado, enfim, que lhe proporciona uma oportunidade de conseguir buscar esse sucesso, né? E quanto às pessoas surdas, né, que tem essa defasagem dessa informação, a hora que elas querem esse sucesso, da onde que elas vão conseguir essa informação, né? De onde que elas vão buscar essa ajuda, sabe? Então, essa é uma realidade para os surdos, né? Para a comunidade surda brasileira, assim, e de uma forma geral, mundial também, né? Então, esse é um problema que eu observo, né? Que eu percebo, e eu acho que é uma questão de oportunidades que a gente precisa ter para conseguir melhorar esse cenário, né, de uma forma mais positiva, né? E eu vejo o absurdo quando a gente fala, por exemplo, de criatividade, assim, de criar, assim, que eu pensei, né? A gente fala, a palavra criatividade, né? E generosidade também, né? Então são questões que a gente que estão vinculadas. E a questão da comunidade surda que a gente percebe, eu fico imaginando assim, com o tempo, esse tempo de pandemia, né, de quarentena, algumas informações que eu recebia, eu conseguia enfim, por uma leitura, ou, né, um PNL, ou por coach, ou, enfim, uma autoajuda, enfim, de alguma forma que você lê, que você consegue alguma informação, né? Eu não posso ser egoísta e guardar essa informação somente para mim, né? E, digamos assim, me encher dessa informação
e sabendo que tem pessoas que precisam dessa informação e sabendo que, por exemplo, os ouvintes, quando precisam de informação, eles podem buscar isso no rádio, na televisão, no YouTube, e eles têm vários recursos por onde eles podem conseguir, né, essas informações. Então, eu acho que a ideia é da gente criar essas formas de conseguir passar essas informações, de conseguirmos, né, colocar isso para que o surdo perceba isso, né, perceba a importância de conhecer essas novidades, conhecer essas informações, né, e a partir daí essas informações se transformam em ação, né, e aí essa é a forma talvez de conseguir esse sucesso, né, então de transformar esse pensamento em sucesso. Então, é uma questão assim da gente oferecer isso para o surdo, porque uma coisa que eu fico imaginando que eu acho que é de extrema importância quando a gente fala de generosidade e para a comunidade surda é a necessidade mesmo, assim, né? A gente percebe uma falta mesmo. Essa é a realidade, não é uma coisa assim, uma exceção assim. A gente precisa, é uma realidade. Então a gente precisa de apresentar esses aspectos para conseguir ter uma vida mais bem-sucedida, seja ela nos estudos, seja uma vida, né, pessoal, nas questões pessoais. Por conta disso, eu acho que esse momento assim de pandemia, eu acredito, né, pensando de que seria esse momento, sabe? Até estava pensando com o Fernando e o Adalto, né? E começaram aí a divulgar, a trazer informações, enfim, a falar, né, por meio do canal deles. E eu fiquei pensando, né, o Fernando. E eu me senti assim, tipo, muito. é, Sabe, na pele do Fernando, porque somos, né, parecidos nessa questão de família de surdos, sabe? Então, penso assim, na capacidade, sim, nós conseguimos, né? O surdo pode, o surdo é capaz. Então, é um primeiro passo, sabe? A gente precisa caminhar. Então, é um passo que a gente dá. Eu acho que esse primeiro passo é a informação, sabe? Então, por isso que eu acho que o absurdo, assim, é esse lugar, assim, é esse primeiro passo de trazer informação para que o surdo já seja um lugar, assim, tipo, que você acenda essa faísca, né? Que já vá aí começar essa chama para os surdos irem atrás desse sucesso, atrás, né, dessa transformação. Bom, então, só para concluir, né, também já próximo aqui da minha finalização, eu acho que esse momento que, né, a gente não pode ser egoísta, né, e você pensar no melhor para mim, somente, né, pensar no seu sucesso. Um momento de pensarmos na nossa comunidade, né? De pensar também o que eu posso contribuir, como eu posso entregar, como eu posso dar, sabe? O que eu posso de informação trazer para eles, assim, e não me encher, mas assim, de contribuir, de compartilhar a informação. Eu acho que e parece que assim, você pensa, quanto mais a gente dá, né, assim, mais a gente cresce, né? Eu acho que essa é a questão. Mais a gente recebe. Então, eu acho que é, o, 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 esse é o pensamento de sucesso, assim, é a gente compartilhar. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, foi rapidinho aqui o tempo, mas eu estou disponível aí para perguntas, enfim, é isso.